O programa que você vai ver a seguir foi uma reportagem que superou os limites do nosso telejornal diário, o Hora da Notícia. A ideia inicial era cobrir as atividades da Quinzena do Negro, uma promoção da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia realizada na USP no mês passado. Mas do contato com as fontes de informação, da convivência com pessoas e ideias da quinzena, a filmadora foi rodando livremente, captando um material mais volumoso do que aquele que caberia numa reportagem normal do dia a dia. As pessoas foram falando, abrindo o coração para externar coisas muito íntimas e compor um quadro do pensamento negro no Brasil de hoje. É isso que estará em seu vídeo a partir de agora. Negros falando de negros, negros falando de brancos e uma nova visão do problema racial. Quais foram os objetivos da Quinzena do Negro? O objetivo primordial da quinzena foi trazer o negro para o centro de interesse e preocupações, mesmo que por 15 dias, para fazer com que ele se tornasse que ele deixasse de ser invisível, né, e que só aparece no carnaval ou ao futebol, para ser apresentado como homem, como criatura e criador. Como é que você desenvolveu a escolha dos temas e dos conferencistas? O que inspirou e o que está por trás, né, de toda essa ideia? Uma das primeiras razões seria trazer para o conhecimento público o que está se fazendo no Brasil ou fora do Brasil em torno de ciências sociais com relação à problemática racial. Enfim, o que a sociologia está fazendo em torno de uma sociologia de relações raciais. Um segundo aspecto também foi, junto a este aspecto, acabar com uma certa balcanização que existe no conhecimento. Quer dizer, o que se faz no Rio não se conhece aqui, o que se faz aqui não se conhece lá, muito menos na Bahia, muito menos em Belo Horizonte. Outra coisa que também me pareceu fundamental seria reunir um grupo de cientistas sociais negros que estão trabalhando na área e que são voltados especialmente para isto, com uma dupla finalidade: mostrar o trabalho que eles estão fazendo e, segundo, também apresentá-los, eu acho, com uma projeção positiva para o novo grupo de jovens que estão surgindo e que precisam ver negros em papéis que geralmente não lhes são atribuídos. A inspiração mais profunda foi também de fazer um trabalho para o negro e não sobre o negro, como é a maioria das conferências e estudos realizados, não? Sim, isso foi um aspecto fundamental que nós quisemos dar durante essa quinzena, porque geralmente os trabalhos são feitos sobre o negro, mas não se pensa em que esse trabalho pode ser apresentado e pode ser também usado de uma perspectiva prática do ponto de vista do próprio negro, não? Geralmente as pesquisas são feitas, mas sem pensar que essa pesquisa deve ser voltada para a experiência do negro atual, para seus problemas atuais, que ela tenha um cunho prático de servir ao negro. Geralmente serve mais ao cientista. Nesse sentido, o que foi, né, que balanço você apresentaria dessa Quinzena do Negro? Para que ela serviu exatamente? Eu acho que o balanço mais possível dessa quinzena é que veio provar a necessidade de se fazer um trabalho para. A quantidade de gente que apareceu e, sobretudo, a quantidade de gente negra interessada revela que esse grupo está precisando que se pense nele e se o estude e se faça trabalhos que incidam diante das suas problemáticas atuais, que não são nem conhecidas, nem pensadas e nem se pensa em elaborar alguma coisa para se estudar e sobretudo, para se discutir. Eles estão unidos de novo. Aos olhos do branco que não compreende as roupas exóticas, os bonés, as cores fortes, não passam da versão negra de uma juventude alienada e entregue ao consumo da música estrangeira. Mas eles estão unidos de novo. Chegam a mobilizar 1,5 milhão de jovens a cada fim de semana nos bailes de soul do Rio de Janeiro. Para suas compras, uma indústria de roupas, sapatos, discos e fitas se organizou. E para se identificarem, tem seus próprios códigos. Uma confraria secreta que o branco ignora. Tadeu, como é que surgiu esse comprimento Black? Esse comprimento Black surgiu para identificar, porque são várias equipes que fazem soul, e cada equipe tem um jeito de se cumprimentar.
tá entendendo? Somente isso. E como é que são cada um deles? Dá pra você fazer? Olha, são várias equipes, eu vou tentar fazer alguns aqui, vamos ver se dá. Tem esse. Esse aqui é uma equipe. Que equipe? Essa daqui é da equipe Zimbabwe. Agora tem esse aqui. Esse aqui da The Brother of Soul. Enfim, tem um monte. Se for ficar aqui a noite toda te mostrando como é que cumprimenta, muitas mesmo. E isso daí, as equipes de soul, elas definem, dividem o pessoal assim em grupos, em clãs, assim ou não? Não é. É mais ou menos uma coisa organizada. Por exemplo, quando uma equipe dá, as outras fazem parte como plateia, como público, tá entendendo? E assim é um rodízio. É uma organização assim, como de clube, mais ou menos? Exato, perfeitamente. É um negócio mais ou menos assim. Sim, eles estão unidos de novo. Não mais de cabelos esticados, cabelos tímidos de uma época que já passou. Quase 90 anos após a abolição, a quarta geração de negros brasileiros livres começa a consolidar uma unidade racial. E a luta pela afirmação da cor, por uma consciência negra sem disfarces ou branqueamento, vai deixando para trás histórias de humilhação. José Márcio Vitor. Minha função, encarregado de faturamento e cobrança de uma empresa de importação e exportação. Apesar de muitas pessoas não acreditarem que eu sou encarregado, porque sou negro, eu sou encarregado de faturamento. No bairro onde eu morava, que era na Parada Inglesa, os culpados das coisas que tinha no bairro era eu, que era o negrinho, e tinha o outro que era o turquinho. Então, acho que era mais fácil de falar. Foi fulano e beltrano, o negrinho e o turquinho. Então, com essas pessoas, ainda mantenho relacionamentos, que eles têm loja na cidade. Eles são meus amigos até hoje, tanto os pais como os garotos que hoje tomam conta das suas indústrias. E para mim é muito bom, às vezes, recordar esses momentos do bairro. Certa vez, eu estava a serviço, fui na Doc Lobo, perto da Avenida Paulista. Então eu entrei num prédio, normalmente, e certo celulador disse a mim: o que você é? Você é office boy? Eu simplesmente lhe disse: não, eu não sou office boy, eu vim a pedido do meu diretor. Ora, a porta de elevadores sociais, obviamente, ficava à minha direita. Ele simplesmente me disse: você vai pelas portas dos fundos. Eu falei: ora, por que pelas portas dos fundos? Ele disse: não, você tem que subir pelas portas dos fundos. Eu falei: eu não vou subir pela porta dos fundos. É porque eu sou um negro ou porque eu não estou de gravata, não estou de terno? Talvez seja porque eu sou um negro, mas eu não vou, eu vou pela porta de elevadores sociais. E realmente subi, entende? Então o que precisa ficar bem claro é que o racismo, ele acontece em primeiro plano sob todos os pontos de vista, entende? É na sociedade brasileira, é no trabalho, é polícia, é na atividade cultural sua, entende? O que, infelizmente, impossibilita o desenvolvimento cultural e a intelectualidade do negro. Canto aos Palmares, sem inveja de Virgílio, de Homero, de Camões. Porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. O canto que Solano Trindade ergueu a Palmares, quantos negros poderiam hoje cantar? Não foram apenas a liberdade, a vida, as raízes que subtraíram aos trazidos da África. Roubaram-lhes também a história. Para negros e brancos brasileiros, a história de uma raça só foi contada quando seus caminhos se cruzaram com a raça dominante. E a ignorância do passado, para o negro, foi sempre uma sombra a confundir o presente. A história do Brasil, eu gostaria de dizer que uma frase do José Noel Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa
E foi mais terrível ainda porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro, quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. A história do negro que o negro quer escrever, não mais serão louvadas as Chicas da Silva, de perucas louras e vestidos europeus, deslocadas no meio branco a que nunca poderiam pertencer. Será a história em que os negros mostram o preço dos dentes, mas também na liberdade dos quilombos, na aventura de construir uma sociedade livre para si. Basta de Chicas da Silva e bonequinhas do café. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenham existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Uma perspectiva que se tem em relação ao quilombo é que ele terminaria com a abolição. Isso é correto? Não, eu acho que não é correto, na medida em que, dentro do meu estudo, eu faço justamente um estudo sobre a organização social do quilombo. Quer dizer, o quilombo, ele foi realmente reprimido sempre. Mas ele não se esgota somente na história da repressão. Como a documentação que a gente tem, quer dizer, o negro não deixou nada escrito, foi o branco quem escreveu, então até eu mesmo, até nós negros, vamos ter que recorrer à documentação da polícia, das autoridades portuguesas, os mestres de campo, esse negócio todo, que foram os documentos basicamente de repressão. Quando você trata de história do Brasil, ou história de modo geral, dentro da metodologia da história, você tem que fazer uma crítica muito severa a respeito desses documentos, porque são documentos daqueles que reprimiram e que só viram aquilo que eles achavam que era o negativo. Entende? O quilombo tem a outra perspectiva, que, como eu disse antes, que é o estabelecimento humano que o quilombo foi, de homens que se entendiam como homens, independente de ser escravos ou não. E de que forma permanece hoje, ou poderia permanecer hoje, essa ideia de organização do quilombo, ou as condições do quilombo se manterem hoje? De que forma? Se entendendo o quilombo como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. Quer dizer, a história não pode acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, eu também tenho visto que, em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de ex-quilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o candomblé, que foi lugar de ex-quilombos. Você encontra também no Nordeste do Brasil, Piauí, Maranhão, na passagem dos imigrantes nordestinos para a Amazônia no século passado, em 1877, e depois, durante a época da borracha, eles se localizavam na migração em lugares de ex-quilombos. Isso é fundamental em termos de história do Brasil, história do negro, história do homem brasileiro mesmo, porque a gente vai ver que o negro não estava só limitado à fazenda, nem à história da escravidão. Mas é na história da escravidão e principalmente na história da abolição que estão as origens de uma luta muito importante para o negro brasileiro nas primeiras décadas deste século. Feita gradualmente, a abolição não transformou repentinamente as relações raciais no Brasil. Ao contrário, o 500 mil de escravos libertados em 1888 ingressaram numa complexa estrutura social que incluía negros livres de todos os matizes, em proporção muito maior do que os atingidos pela Lei Áurea. Temerosas de um processo de libertação violento como o do Haiti, as autoridades do Império, desde cedo, procuraram embranquecer o sangue negro, neutralizando sua cultura própria e impedindo o acesso a postos-chave. O negro sai do processo da abolição como um elemento já não interessado para a evolução do sistema da economia brasileira.
não interessa mais como mão de obra. Para que ele ficasse adaptado ao novo sistema de trabalho, seria necessário uma ressocialização, e que isso é discutido e é pensado, mas que os barões do café não estavam interessados. Então, ele é alijado do mercado de trabalho, é jogado para uma competição da qual ele não está preparado, e também não esqueçamos todo o problema psíquico de um grupo que sai de um sistema escravista durante 400 anos, onde o trabalho é associado com a ideia de escravidão. Só uma ressocialização poderia adaptá-lo novamente a um novo trabalho em que ele pudesse ter a ideia desconfigurada da pessoa e do sentido de escravo. A década de 20 já encontra um negro consciente desses problemas que são refletidos e analisados numa imprensa inicialmente ligada a clubes recreativos e que depois amadurece para refletir posições de grupos políticos. É a época da segunda abolição, a luta pelo reconhecimento da igualdade racial, pela igualdade de oportunidades de vida. Confusa ideologicamente, radical a maior parte do tempo, essa imprensa vai colocar negros diante de seus problemas, de sua realidade de marginalizados sociais, e vai ter grande importância até 1937, quando o Estado Novo fecha os partidos negros e os jornais são forçados a discutir a questão racial em novos termos. A imprensa negra, no começo, foi apenas uma espécie de imitação do branco, o negro querendo publicar seus sonetos, seus versinhos, tudo isso. Com o decorrer do tempo, foi tomando consciência e tornou-se uma coisa ideológica. E foi-se começando a reivindicar direitos, né? Apontando a falha da abolição, a maneira como a última geração que saía da abolição foi tratada, e aquele falso sentimentalismo que havia do branco com relação ao negro, que sempre entendeu que o negro, na sua pobreza, estava muito bem, o negro não podia passar de contínuo, as negras não tinham acesso a fábricas, a outra coisa tinha que ser cozinheira, lavadeira. Então, o negro sentia tudo isso, mas não tinha coragem de se abrir. Então, a imprensa negra começou a denunciar essas coisas, mas não tinha projeção, porque ninguém levava a sério. O branco, no Brasil, com o seu falso sentimentalismo, vivia dizendo que o Brasil conseguiu resolver o problema negro de uma maneira diferente dos Estados Unidos, né? Que aqui é uma democracia racial, que não há coisa, mas na realidade existe, né, problemas no Brasil com relação ao negro, que ainda vai ser mais tarde, talvez. O Brasil ainda vai se ver as voltas com isso, né? Pois hoje temos uma mocidade negra, mas a situação social, o estado de vida dessa mocidade de hoje, pouco ou nada difere da de ontem. O negro, a maior vítima dos tempos, continua dançando. Enquanto a mocidade de outras raças aflui às escolas, outras que não podendo ir por falta de meios materiais educam-se, estudam, estão sempre atentas, acompanhando a sociedade, a ciência que se desenvolve dia a dia com seus ribombos, as ideias em marcha, novos conflitos, o negro dança. E o negro vai dançar muito nas décadas de 40 e 50, quando as escolas de samba deixam de ser reprimidas pela polícia e o rádio passa a divulgar para um número maior de pessoas a música feita nos morros e terreiros. Os negros também vão jogar muito futebol nas centenas de campos de várzea do país, estimulados pelo profissionalismo que acena como carreiras brilhantes e muito dinheiro. Samba e futebol, nas duas maiores especialidades da expressão física do negro, nas duas atividades em que o negro, usando apenas o corpo, mostra inegável talento, a discriminação cede um pouco. Afinal, trata-se de usar o corpo e não a cabeça. Data de pouco tempo, como eu já disse, esse acesso dos negros
na arte, no esporte, essas coisas. Com o profissionalismo, os clubes começaram a abrir a porta a jogadores negros, né? E essa história de cantores também data de pouco tempo, porque a televisão, qualquer coisa, facilitou essa coisa. Mas eles, não tendo possibilidade de conseguir qualquer coisa de útil no meio negro, que qualquer um desses negros, se quiserem se aproximar da coletividade, da comunidade negra, eles têm que descer, no sentido que se pode dizer, porque eles preferem passar vexame ou qualquer coisa lá no meio branco, lá para cima, do que descer, né, ao meio negro. Descer. Embora se viva explorando por aí os morros, né, os cantores de morros, tudo isso, mas tudo isso é um falso sentimentalismo que não diz nada. Não tem ligação com o negro? Não, então não diz nada ao negro, nem tampouco é verdade muita coisa que se diz com relação ao samba, porque o samba verdadeiro era de terreiro, eram negros. Aqui em São Paulo se dançou muito samba em Pirapora, em festa de Santa Cruz, essa coisa, o negro mancia, mas era no terreiro, né? E não tinha nenhum compositor famoso, não tinha nada disso, né? Pelos caminhos da música e do esporte, lentamente negros vão ganhando posições na hierarquia social. Mas nos novos círculos convivem com brancos que lhes exigem um despojamento da condição de negros. A cor é um estorvo contornado com muita paciência e submissão. E como os líderes negros na política, que abandonam a questão racial para poder participar dos parlamentos, os líderes negros do samba e do futebol não assumem publicamente a cor. Deixam-se levar, como tantos antepassados, pelo desvio do embranquecimento. Eu acho que o embranquecimento não faz ascender nada. Deve ser uma forma de que o negro encontra de escapar ao seu nível crítico de consciência. Mudou alguma coisa o fato de você ter se transformado num jogador de futebol famoso? Não resta dúvida que mudou, sabe? Acho que todo mundo sabe que aqui no Brasil, apesar de por baixo do pano, existe o racismo, sabe? E o negro, dependendo do status, ele é muito aceito na sociedade, sabe? Eu acho que o jogador de futebol, de uma maneira geral, é aceito, o negro. Eu acho que eu tive mais sorte, ou a minha própria maneira de viver, eu nunca tive esse problema de racismo. Eu sempre